Rivalidades são essenciais para dar vida ao esporte, mas tudo tem um limite. E muitas vezes jogadores, times e torcidas acabam passando do ponto em confrontos acalorados. Brasil e Argentina estão aí para provar isso. Os hermanos são os nossos grandes rivais e fazem de tudo para vencer essa queda de braço. Apelando para provocações exageradas, pelo menos a relação geopolítica entre os dois países é bem calma. Algo parecido acontece entre a Alemanha e Holanda. Os dois países atualmente se dão bem politicamente. Mas ao longo da história desse confronto, muitas coisas absurdas aconteceram, principalmente nos anos 70, 80 e 90, quando o desgosto entre alemães e holandeses estava no seu auge. Decisão de Copa do Mundo, Cruyff versus Beckenbauer, cusparada e até camisa fazendo a função de papel higiênico. Muitas coisas aconteceram nessas décadas e você vai se aproximar delas assistindo esse vídeo. A rixa entre Alemanha e Holanda não vem somente do futebol, essa treta é histórica. E vamos nos atentar a um recorte que começa no início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista se expandia pelo continente europeu e no dia 10 de maio de 1940 os nazistas ocuparam a Holanda. Os holandeses até tentavam consolidar um posicionamento neutro no conflito, mas não conseguiram. Inicialmente o exército holandês até tentou impedir a invasão, mas no dia 14 de maio, após um bombardeio em Roterdã, os holandeses se renderam, com temor de novos bombardeios ao redor do país. A família real e outros políticos fugiram para a Grã-Bretanha. A Holanda então foi dominada pelos alemães através do comissário do Reich, Arthur Seyss-Inquart, uma das pessoas mais leais a Adolf Hitler. Os holandeses eram vistos pelo bigodudo como um povo irmão germânico e tinham que ser anexados para o desenvolvimento nacional. Segundo ele, a melhor maneira possível de fazer isso era deixar o conselho sob domínio holandês e os cargos mais influentes das camadas superiores com os alemães. Nesse período, o povo holandês não parou com sua vida e com seus projetos, fazendo muitas obras, como a construção de Noordoostpolder, um projeto de recuperação de terras do mar que se estendeu por décadas, e foi essencial para a luta holandesa que visava acabar com as inundações. Mas eles também foram obrigados a fazerem algumas construções, como a Rodovia Nacional 12, que ligava Utrecht à Alemanha. Nessa época também foi iniciada uma caça aos judeus na Holanda e o antissemitismo chegou com força no país. O plano inicial holandês foi reagir da maneira menos calorosa possível à invasão alemã, digamos assim. A intenção era não criar uma rixa insustentável com a Alemanha e assim afundar de vez a Holanda. O problema é que a reação à invasão alemã não era sustentável e lentamente a resistência à interferência alemã cresceu, principalmente quando as medidas afetavam cada vez mais os interesses holandeses. No final da guerra, a Holanda viveu seu pior momento sob dominação nazista. Os aliados avançavam cada vez mais e no outono de 1944, os alemães iniciaram uma retirada no sul da Holanda e causaram uma grande destruição, inundando cerca de 250 mil hectares de terra, trazendo uma gigantesca crise agrícola e também acabando com a infraestrutura do país. Os Países Baixos, o nome correto do território que normalmente chamamos de Holanda, foram libertados no dia 5 de maio de 45. Mas os danos de 5 anos de dominação alemã foram sentidos por um bom tempo, e o preconceito e raiva contra os alemães ecoou no país. Esse ressentimento inflou a rivalidade entre a Alemanha Ocidental e Holanda no futebol. O período que realmente trouxe luz a esse embate foi os anos 70. Antes disso, a Alemanha já tinha muito destaque, vencendo a Copa de 54 e chegando na final em 66, sempre acumulando resultados satisfatórios. Já os Países Baixos não tinham muita tradição, apenas jogando a Copa de 34 e 38, sem muito destaque. O panorama só mudou quando um tal de Johan Cruyff começou a se destacar no final dos anos 60. Esse gênio mudou o status da seleção holandesa e do Ajax, mas antes disso acontecer, o Feyenoord ganhou a Champions League de 70. Essa foi a primeira grande conquista internacional do futebol holandês. O time contava com jogadores que representavam corriqueiramente a seleção do país, como Wim Jansen, que estava presente na Copa
Copa de 74. Nos anos seguintes, o Ajax brilhou, o time era liderado pelo Cruyff e outras estrelas, incluindo Neskins, Johnny Rep e Ruud Krol. Nessa época se popularizou outra forma de jogar bola, que fugia um pouco do que era convencional. Essa filosofia de jogo era chamada de futebol total, também apelidada de carrossel holandês. Porque assim como um cavalo no carrossel, os jogadores não tinham posições fixas dentro de campo. A movimentação era constante e isso criou lances muito interessantes. Um dos maiores treinadores de todos os tempos chefiava essa equipe, simplesmente Rinus Michels. Com todos esses personagens à disposição, o Ajax fez uma dinastia por 3 anos, vencendo 3 Champions Leagues. O treinador Michels saiu após a primeira conquista, mas o romeno Stefan Kovac supriu bem a sua ausência. Na campanha do terceiro título, os holandeses enfrentaram o clube da Alemanha, talvez o primeiro embate marcante entre clubes desses dois países. O adversário foi o Bayern de Munique nas quartas de final. No jogo de ida, o Ajax venceu por 4-0 e no jogo da volta perdeu por 2-1. Esse mesmo Bayern de Munique foi o sucessor do Ajax no topo da Europa e nesse time se destacavam 4 jogadores. O goleiro Sepp Maier, o zagueiro Franz Beckenbauer, o centroavante Gerd Müller e o outro centroavante Rummenigge. Os alemães repetiram o feito do Ajax e foram tricampeões europeus de forma consecutiva. No mesmo ano do primeiro título do Bayern, a rivalidade entre Holanda e Alemanha ficou muito mais visível. Em 74, a Copa do Mundo aconteceu na Alemanha Ocidental, onde o mundo pôde presenciar o auge do futebol holandês. O carrossel holandês chegou no seu ápice de desempenho durante a competição. O mesmo Rinus Michels, que treinou o Ajax, estava sob o comando dos Países Baixos. O time ainda contava com os craques do Ajax e outras boas adições, como o ponta Robin Rensenbrink. Os holandeses tiveram exibições de gala contra a Argentina, Uruguai e Brasil. A nossa seleção ainda era treinada pelo Zagallo e contava com o Jairzinho e o Rivelino. Mas não foi para essa Holanda, que venceu o jogo e se classificou para a final após liderar o quadrangular semifinal. Do outro lado, a finalista era a Alemanha Ocidental, um time bem consolidado que tinha vencido a Eurocopa de 1972 e contava com as estrelas do Bayern de Munique. Eram eles Sepp Maier, Paul Breitner, Beckenbauer e Müller. Na primeira fase houve um encontro entre Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Oriental. A seleção do Beckenbauer era completamente favorita, mas perdeu para os orientais por 1-0 e passou em segunda no grupo. Isso evitou um jogo entre a Alemanha Ocidental e Holanda, e esse confronto ficou reservado para a finalíssima. Os alemães jogaram e se classificaram num quadrangular bem mais acessível. Nele estavam presentes a Polônia, a Iugoslávia e a Suécia. Mas o que realmente importava não era a dificuldade encontrada até chegar à final, e sim chegar na final. Essa decisão entre a Alemanha e Holanda era uma espécie de remake do que aconteceu 20 anos antes. Um outro personagem enfrentando a Alemanha. Em 1954, a Hungria do Ferenc Puskás era a ampla favorita ao título mundial. Esse time jogava um futebol único, vistoso e encantador, nos mesmos moldes da Holanda do Cruyff. Mas em uma final, apenas um jogo, tudo pode acontecer. E a Alemanha não era boba em nenhuma dessas duas situações. Ela podia não ser a grande favorita ao título, mas tinha chances consideráveis de conquistar o mundo. E no fim, os alemães conseguiram vencer a Copa do Mundo nessas duas oportunidades. Em 74, a final da Copa ficou marcada pelo encontro entre os dois melhores jogadores da década de 70. Cruyff do lado holandês e Beckenbauer do lado alemão. Era o embate de duas seleções que tinham como base os dois melhores times do mundo. Era o embate de países que virariam rivais desde então. Os Países Baixos tinham um ressentimento bem visível sobre os alemães pelo que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial com eles. E os holandeses estavam com sangue nos olhos para conquistarem o mundo da melhor maneira possível, derrotando um inimigo mortal. Não é exagero dizer isso, porque até o jogador Willem van Ageren disse que odiava os alemães. Eu os odeio, eles assassinaram minha família, meu pai, minha irmã, 2 dos meus irmãos. O jogo começou muito bom para os holandeses, que abriram o placar no primeiro minuto com uma cobrança de pênalti de Neskins. Mas Breitner empatou de pênalti também e Gerd Müller fez o gol da virada e do título.
A mãe de todas as derrotas foi como ficou conhecido esse jogo, e os alemães se sagraram campeões em casa, resultando assim na potencialização do ódio por parte dos holandeses sobre os alemães. 4 anos depois, os holandeses tiveram a chance de se vingar pelo que tinha acontecido na final de 74. Os Países Baixos não contavam mais com a presença do Johan Cruyff e do Rinus Michels, mas mantinham a base da laranja mecânica e continuavam muito competentes. Essa seleção conseguiu chegar mais uma vez na final e no meio do percurso eliminou a Alemanha Ocidental. Houve um jogo entre os dois times na segunda rodada do quadrangular semifinal. O resultado foi um empate de 2-2. E ao término das 3 rodadas da segunda fase, a Holanda se posicionou na primeira colocação do grupo. E para azar deles, eles enfrentaram a Argentina na final e saíram derrotados. Mas tem uma desculpa, porque essa Copa aconteceu no próprio território argentino, onde uma ditadura estava a todo vapor. No mesmo ano, uma situação incômoda e até constrangedora aconteceu no amistoso entre Ajax e Bayern de Munique. No dia 7 de novembro, no Estádio Olímpico de Amsterdã, os dois clubes se enfrentaram. O intuito era fazer uma homenagem para o Johan Cruyff, que tinha deixado o Barcelona após se desentender com dirigentes e tinha anunciado a sua aposentadoria. Ele tinha só 31 anos e depois ele voltou atrás dessa decisão de deixar os gramados tão cedo. Mas de qualquer forma, essa homenagem aconteceu naquele momento. Fazia muito sentido ele defender o Ajax e enfrentar o Bayern de Munique por toda a história que esses dois clubes construíram nessa época. O intuito realmente, de alguma forma, era manter elementos da carreira do Cruyff nesse jogo. Normalmente as partidas amistosas são muito semelhantes. O foco é o jogador que está para ser homenageado, o futebol não é levado tão a sério. Muitas vezes a partida acaba empatada e o jogador que está se aposentando marca 1 ou mais gols. Mas esse jogo em especial fugiu completamente desse script e se transformou num pesadelo. Porque geralmente os alemães não têm muita piedade, principalmente em situações que envolvam holandeses. O Bayern meteu um 8-0 e sofreu muitas represálias antes, durante e depois do jogo. Niedermayer, jogador do Bayern de Munique, deu um depoimento explicando a situação. As esquisitices antes do jogo eram inconfundíveis. Não fomos recebidos no aeroporto e o hotel acabou sendo de segunda classe. Se não tivéssemos chegado, provavelmente não teria incomodado ninguém. Paul Breitner nos disse depois que fomos insultados pelo público como porcos nazistas, mesmo quando estávamos nos aquecendo. Ele disse que no caminho do campo para o vestiário, os espectadores até cuspiram nele. No fim das contas, os alemães criaram mais um motivo para a inimizade com os holandeses aumentar. E nos anos 80, essa rivalidade definitivamente deixou de ser saudável para ambos os lados. Em 1988, a Eurocopa acontecia na Alemanha e a Alemanha Ocidental continha um time recheado de estrelas. Lothar Matthaus era o super craque e capitão, e Jürgen Klinsmann e Rudi Völler comandavam o ataque. Os holandeses também viviam uma era dourada, e o que não faltava era craque. Van Basten, Gullit, Rijka e Ronald Koeman se destacavam. Rinus Michels voltou a treinar a seleção holandesa, aumentando as expectativas sobre esse time. Após a fase de grupos, essas duas seleções se encontraram nas semifinais. O jogo foi muito emocionante, Matthaus abriu o placar de pênalti, Koeman empatou também de pênalti e Van Basten virou para os holandeses. Essa foi a vingança definitiva dos holandeses sobre a derrota da final de 74. E essa vitória em solo alemão quebrou um tabu de 32 anos sem vencer a Alemanha. Depois do jogo acabar, algo simplesmente inacreditável aconteceu. O alemão Olaf Thon trocou sua camisa com o Ronald Koeman, que simplesmente esfregou ela no seu traseiro. Um ato impulsivo, eufórico e feito na base da emoção do momento. Mas esses motivos não deixam de diminuir o quão desrespeitoso foi esse ato. Ainda mais partindo de uma referência técnica tão grande e de um dos melhores jogadores do planeta. Antes da Euro de 2024, o Koeman deu uma entrevista ao Sport Blind se desculpando pelo acontecimento. Foi um grande erro e ruim da minha parte. Desculpe por isso. Mas foi há muito tempo, não quero dizer mais sobre isso. Sinceramente, eu não sei como o Koeman conseguiu sair vivo da Alemanha, e ele saiu por cima ainda, porque a Holanda venceu a Euro de 88. Inclusive, esse é o maior título da história da seleção holandesa. A rivalidade entre esses dois países no futebol dos anos 80 não se restringiu somente ao futebol de seleções.
Os clubes holandeses e alemães podiam não ter a mesma moral nos anos 80 que tinham nos anos 70, mas o futebol italiano trouxe um novo ingrediente a essa rivalidade. O Milan no final dos anos 80 contou com a presença dos 3 principais jogadores holandeses da época, o Van Basten, o Gullit e o Rijkaard. Já a Inter de Milão contratou 3 dos melhores jogadores alemães, o Lothar Matthaus, o Andreas Brehme e o Klinsmann. Os clubes italianos só podiam contratar 3 jogadores estrangeiros. E coincidência ou não, os 2 gigantes de Milão preencheram essas vagas com jogadores de países rivais, juntando 2 rivalidades numa só. O Milan se saiu melhor com as estrelas holandesas, vencendo 2 Champions Leagues, 2 intercontinentais e 4 campeonatos italianos. Já a Inter de Milão venceu um campeonato italiano e uma Copa da UEFA, equivalente a uma Europa League. Enquanto isso acontecia, o ódio entre os 2 países era ainda mais alimentado em competições internacionais. A Copa de 90 presenciou mais um confronto entre Holanda e Alemanha, e mais uma vez os holandeses eram considerados favoritos. Mas a Alemanha gosta de aprontar em Copa, zebra é com ela mesma. Os 2 países se encararam nas oitavas de final e a Alemanha triunfou por 2-1, com gols de Klinsmann e Brehme, já os holandeses descontaram com Koeman. Novamente, mais um craque holandês passou do ponto, dessa vez foi o Rijkaard, que se estranhou com Ruud Voeler, cuspiu no alemão e os 2 foram expulsos. E ao término da competição, a Alemanha, que estava prestes a se reunificar, foi campeã mundial mais uma vez. Desde então, os encontros entre a Alemanha e Holanda não tiveram mais tanta atenção, talvez pela diminuição de enfrentamento entre esses 2 países em jogos de extrema importância. Mas o fato é que essa rivalidade marcou demais o futebol no final do século XX, até passando do limite em algumas oportunidades. Esse clássico vai além das 4 linhas, se envolvendo também com uma questão política e histórica. Essa junção de fatores transformou um Holanda versus Alemanha em algo gigantesco e que marcou gerações. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do conteúdo eu peço que você deixe seu like, que vai ajudar muito na recomendação do vídeo e vai me possibilitar continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Também me siga nessas redes sociais. E no mais é isso, então tchau e até logo!